Muito bem, estou aqui para um vídeo rápido e falar um pouco sobre a prova de vocês, tá? Eu finalizei a correção e elas já estão disponíveis no gradebook de vocês, tá bom? A oficial 1, como comentei, ela vale 1000 pontos e ela teve o acréscimo, né, uma pontuação extra para quem fez o ED. Quem fez o ED ganhou 300 pontos extra aqui na contabilização final, tá bom? O que foi que aconteceu? E eu preciso que vocês, enfim, deem uma analisada maior sobre a entrega de vocês, o que vocês fizeram de fato na prova. E para ficar mais claro para vocês, isso tudo, eu criei aqui um gabarito, tá? Dessa oficial. Nesse gabarito, eu descrevi de forma macro qual era a expectativa para cada questão lá da prova. Foram 5 questões, todas as 5 abertas. Obviamente que essas respostas são pelo menos respostas aceitáveis, tá? Era o que se espera que vocês fizessem quando estivesse preenchendo cada quesito desse. Se você fugir um pouco do tema, mas falou no mínimo parcialmente o que está aqui, eu considerei determinada pontuação. Então, vou passar cada item aqui para ficar mais claro em relação a isso, tá? De forma bem rápida aqui, objetiva. Então, por exemplo, Então, nesse gabarito aqui, né, nesse documento aqui do Google Docs, vocês vão ver também um link para a resposta de vocês, tá? Se vocês acessarem aqui esse link, vocês vão conseguir ver a resposta de vocês para cada item desse. Então, a primeira questão, cite pelo menos 3 erros que fez a empresa FiSite entregar o projeto fora do prazo e sem atingir as expectativas do cliente. Nossa, foram muitas, tá? Eu elenquei aqui algumas delas e qualquer 3 que fez parte disso ou que, enfim, acrescentou, eu as considerei. Foram muito pouco aqueles que não atingiram a totalidade dessas questões. Muito importante, cada questão dessa valeu 200 pontos, tá? Então, somando todas elas, a pontuação total dá 1000, certo? Então, por exemplo, fraco levantamento dos requisitos, falta da presença de profissionais técnicos como engenheiro de software na licitação, prazos sem fechamento do escopo do projeto, falta de planejamento, contratação de mais um desenvolvedor sem a devida preparação. Isso é interessante, né? Porque a gente imagina que desenvolvimento de software, principalmente que está iniciando carreira, é similar a outros tipos de projetos, né? Como um projeto de engenharia civil. A gente vai construir uma casa. Geralmente, o acréscimo de mais um pedreiro ou um servente pode ser, sim, um aval direto para o aumento ou para a diminuição do prazo de entrega. Né? Geralmente, o escopo é bem reduzido e tem poucas variáveis de mudança. E quando a gente fala em desenvolvimento de software, é quase que completamente diferente. A gente tem variáveis de mudança críticas que estão o tempo todo inerente ao desenvolvimento do projeto. Então, a contratação de mais um profissional não implica que a gente vai aumentar a produtividade e a velocidade na entrega. E, por vezes, isso pode comprometer ainda mais, como no exemplo do vídeo que vocês viram lá. Outra, falta de um sistema de controle de versão, como vocês puderam acompanhar lá, com o problema lá da perda do projeto lá no meio do desenvolvimento. Falta de comunicação, e esse foi um dos principais fatores, né, de todos os envolvidos, né? Para quem não conhece o termo stakeholder, qualquer personagem, né, qualquer ator que está ligado direto ou indiretamente ao projeto. Então, cliente, o engenheiro de software, gerente de projeto, todo mundo que está envolvido de forma direta ou indireta. Então, a comunicação foi um fator primordial, né, entre todos os profissionais aí do projeto. O cliente não fez a parte do processo, o cliente também não fez parte do processo, né, apenas foi feita uma entrevista no início, e essa entrevista foi muito falha em vários aspectos. A gerente já deu um
um custo do sistema e também um prazo, sem antes consultar sua equipe técnica, sem antes fazer um planejamento, né? Enfim, faltou também planejamento, gestão de risco, né? Foi terceirizado parte do projeto aí para uma empresa para digitalizar aquelas imagens e não se pensou da empresa falhar nessa entrega. E o que é que aconteceu? Além de riscos do projeto como um todo. Enfim, foram vários os fatores que levaram a empresa FiSite lá a não ter entregue no prazo e nem ter atingido as expectativas do cliente, tá? Em forma geral, faltou a adoção de um método ou um modelo de software adequado ao projeto solicitado, né? Então, talvez o método ágil, até enfim, um método mais tradicional, mas da forma que estava, realmente não dava. Segunda questão, imagine que você é o Mauro, né, o engenheiro de software, lá da FiSite. O que você teria feito de diferente para evitar os atrasos da entrega do produto final e por quê? E a resposta deve ter no mínimo 40 caracteres. Teve um aluno que escreveu menos de 400 caracteres. De forma geral, eu tentei considerar pontuação para quem respondeu cada item desse minimamente coerente, tá? Por exemplo, esse aluno, por mais que ele não tenha escrito o mínimo de 400 caracteres, eu considerei uma pontuação pequena, obviamente, porque esse foi um dos requisitos primordiais, o mínimo seriam 400. Mas ainda assim eu considerei, tá? Mas o que se espera nesse ponto aqui? Quando a gente fala em engenheiro de software, e eu vi uma resposta bem peculiar lá, de que a solução seria o engenheiro de software praticamente demitir todo mundo e contratar um time completamente diferente e novo, e obviamente que isso não resolveria o problema, e talvez poderia até piorar a situação, né? O primeiro ponto é que o engenheiro de software não é o dono da empresa, já começa por aí. Então, o poder, entre aspas, aqui, dele de contratar e demitir toda a parte integrante do projeto não é coerente, tá? Não faz sentido pensar dessa forma. Então, o que se espera de um perfil de um profissional, de um engenheiro de software, nesse processo aí da FiSite, no caso? Então, eu esperaria, de forma geral, que esse profissional tivesse implementado ou formalizado um modelo ou método de desenvolvimento de software, que não ficou evidente, praticamente a existência, foi difícil de acreditar que existia algo parecido com isso, né? Também deveria ter sugerido, aplicado melhorias no processo de desenvolvimento do software e apontado os diversos problemas no decorrer do projeto. Então, a gente viu que o Mauro, lá no vídeo, ele foi muito parcimônio em todo o processo, né? Ele recebeu as tarefas e as exigências da gerente de projeto sem nenhuma crítica, sem nenhuma sugestão. Ele pontuou no início uma dificuldade, né, que 5 dias seria inviável, considerando, mas não foi rígido e não foi claro da impossibilidade dos termos que foram impostos, né? Então, primeiro, não se colocou como profissional ali e de entender o processo de ponto a ponto. E, além disso, né, algumas ações possíveis que ele poderia ter tomado. Né, documentar os requisitos e o software, fazer parte da licitação, né, no processo de licitação, né, o levantamento dos requisitos e a revisão constante do cliente, a exigência disso, né? Ele não recebeu de forma formalizada os requisitos e nem fez parte desse processo. Ele deveria ter pontuado isso, né? Além disso, planejar as atividades e o tempo de desenvolvimento do projeto, ter criado relatórios de acompanhamento, métricas para controlar a qualidade do produto e da entrega, aplicado reuniões constantes para melhorar a comunicação, né, das expectativas do cliente, né, e principalmente da sua equipe. Faltou ele alinhar e ter essa comunicação mais clara nisso tudo. Além disso, enfim, tiveram vários outros fatores que vocês poderiam ter citado lá e vários
foram citados e eu também considerei, tá? Terceira questão, quais são as fases do ciclo de vida do projeto do software da Factsite? Isso aqui foi interessante, eu vi muita coisa diferente aqui, tá? As fases, bem, as que estão claras no vídeo. Levantamento de requisitos, apesar de ter sido muito precária, a gerente de projetos sim se reuniu com o cliente e fez um levantamento raso e muito incipiente das necessidades do cliente, tá? Mas foi feito. Além disso, foi feito a etapa de desenvolvimento do software, né? A etapa de desenvolvimento em si. E aqui eu coloquei alguns sinônimos que eu considerei. Algumas pessoas colocaram desenvolvimento, outros implementação, codificação. Todos esses eu considerei, tá? No levantamento de requisitos, a licitação também eu considerei. E também estava claro que foi implantada, a etapa de implantação do sistema aconteceu, até porque a gerente de projeto apresentou o sistema pronto, né? Digamos assim, funcionando, tá? Então ficou evidente que a parte de implantação, ou seja, o sistema foi implantado com sucesso, beleza? Alguns sinônimos que eu considerei aqui, entrega, né? Ou seja, o sistema foi entregue funcionando, né? Nesse ponto de vista. E aqui vem pontos importantes aqui. Uma fase que não ficou clara, tá? Mas eu considerei foi a etapa de manutenção. Por que não ficou clara? Porque o vídeo parou exatamente na reunião de entrega do projeto, tá? Mas uma frasezinha que a gerente do projeto comentou, que eu de fato considerei para quem colocou manutenção, é que ela comentou que tinha entendido que o sistema era aquilo que eles tinham implementado e que eu estava considerando que as próximas etapas seriam a evolução desse sistema que estava sendo entregue. Então, enfim, eu fui benevolente nesse ponto para quem colocou manutenção e pontuei, tá bom? Mas como extra. E as fases que dificilmente foram implementadas e que não estavam claras no vídeo foi a seguinte: primeiro teste, né? Por quê? O prazo foi muito apertado e todo momento que mostrava a equipe de desenvolvimento, os seus diálogos apenas conversavam sobre o desenvolvimento, sem qualquer explicitação dos testes, tá? Então, o escopo foi muito fechado, foi tudo muito atropelado. Então, a equipe de desenvolvimento estava muito focada em desenvolver os requisitos que estavam na cabeça deles e em nenhum momento se conversou sobre o processo e a etapa de qualidade e, obviamente, de teste, tá? Então, eu não considerei isso. Então, eu considero que isso não estava explícito no vídeo, tá bom? E também a parte de planejamento. Eu vi que algumas pessoas colocaram planejamento. Mas ficou claro que a gerente de projetos, por exemplo, né? No contexto lá, ó, a gerente de projetos deu prazo e valor na primeira reunião com o cliente. Como é que se teve planejamento do projeto se o cliente já falou e ela já deu prazo e também deu o custo do projeto? Além disso, a gerente, na reunião com o engenheiro de software, já fez as exigências, tá? E essa exigência já foi como é que eu posso falar? O engenheiro de software já absorveu essa exigência e já foi direto para a implementação. Então, não ficou claro de forma nenhuma que existiu, nem que seja minimamente, uma etapa de planejamento desse projeto. Ele foi levantado, né, foi feita uma reunião inicial com o cliente, a partir dessa reunião já foi simplesmente jogado e passado assim, goela abaixo para a etapa de desenvolvimento, tá? Bem, é isso na questão 3, eu também... Qual foi o critério aqui de avaliação? Ganhou 50 pontos, né, considerando que também, aqui, todos eles foram 200 pontos, tá? Então, cada item aqui recebeu 50 pontos e extra para manutenção. E para quem respondeu, para quem colocou teste, planejamento ou outra etapa que nem existia, que nem fez sentido, eu removi 50 pontos, tá? Isso foi necessário porque
falar que teve teste ou planejamento está errado, tá bom? Então, para quem respondeu que teve teste ou planejamento, eu considerei menos 50. Então, o conjunto da pontuação da questão 3 aqui foi para cada item aqui 50 pontos, né? De forma proporcional, tá bom? E 50 pontos extra aqui que ele falou em manutenção, e menos 50 aqui para quem disse teste, planejamento ou outro, afim. Tiveram algumas pessoas que colocaram iniciação do projeto e finalização. Obviamente, vamos lá, essas são etapas óbvias, tá? Eu não considerei. Também não coloquei ponto negativo para quem falou esses 2 pontos, iniciar e finalizar o projeto, tá? Mas também não considerei, porque são etapas óbvias aqui no processo. Quarta questão. Qual modelo / método de desenvolvimento de software você acha que a Physite adota? Justifique sua resposta. Vi bastante coisa assim do tipo, o modelo é tal e o método é tal, tá bom? E aí, nesse ponto de vista, primeiro que tá claro que não foi implementado nenhum modelo ou método, ou o que foi considerado foi simplesmente uma forma caótica de implementação. Por quê, né? Apesar de ter algumas etapas do cascata, ficou evidente que não foi adotado. Por quê? No caso do cascata, as etapas são exauridas e só pode ser avançado com uma completude da anterior. No vídeo fica claro que foi fraco ou não teve a etapa de projeto e de teste. Também a etapa de levantamento dos requisitos não foi documentada e validada com o cliente. Pessoal, não é porque é cascata que pode ser feita de qualquer forma, tá? Então, o modelo em cascata, ela segue um modelo muito bem definido, tá? Então, quando a gente fala em levantamento de requisitos, não é simplesmente uma entrevista onde vai ter uma gerente de projetos que na cabeça dela, ela vai simplesmente, sei lá, entender a coisa e já dá um orçamento e tal. Ou seja, não teve um planejamento. Para ser cascata, tem que ter etapa de planejamento. Primeiro que a etapa de levantamento de requisitos tem que ser muito bem definida, documentada, validada pelo cliente. Não foi validado pelo cliente, tá? A etapa de planejamento não existiu, ou não ficou de forma nenhuma claro que esse planejamento existiu. E então isso não pode ser considerado como cascata. Então, para quem colocou que foi o cascata, eu não considerei essa aí. Mas, para quem eu vi algumas pessoas falando que não teve nenhuma, apesar de terem etapas similares ao cascata. Então, todas as pessoas foram coerentes dessa forma, tá bom? E eu pontuei proporcionalmente. Por fim, na quinta questão, qual modelo, método de desenvolvimento de software você adotaria para a Physite? E aqui eu escutei de tudo, tá bom? E escutei de tudo, escutei coisa do tipo, eu implementaria um modelo incremental ou modelo interativo. Veja bem, incremental interativo não é um modelo de desenvolvimento de software, tampouco um método de desenvolvimento de software, tá? Ele é uma característica do modelo ou método que você está adotando. E aí eu escutei muito eu utilizaria o modelo em cascata e implementaria o XP ou o Scrum como método. Isso não faz sentido nenhum, tá? Se vocês não perceberam, mas fica claro que os métodos ágeis, eles surgiram como uma alternativa a métodos tradicionais como cascata, por exemplo. Então, não faz sentido você implementar um cascata em conjunto com um método ágil. Por quê? O processo e a forma de lidar com o projeto é quase que completamente distinto. E a principal característica que prova disso é que o cascata, ele exige que as etapas subsequentes sejam encerradas as anteriores, o que é completamente diferente quando a gente lida com o método ágil. Então, quando a gente fala do Scrum, um Scrum da vida, o processo é incremental e interativo. Então, todas as etapas de levantamento de requisitos, validação, implementação, teste, entrega, ela é feita por ciclos.
tá? Então, e não feita do início. O cliente, ele conhece, e ele tem uma aproximação com o software de forma interativa, em ciclos, tá? Ele não conhece o software lá no final. O Cascata, ele tem essa natureza. Então, não faz sentido ser os dois em conjunto. Ou um ou outro nessa perspectiva, tá? Então, eu também acabei considerando pontuação aí para quem... Eu até considerei para quem colocou o Cascata, mas tem aqui uma ressalva. O Cascata, nesse contexto, não seria o mais recomendável. Por que ele não seria o mais recomendável? O cliente ele não entendia muito bem do negócio que ele estava inserido em termos de tecnologia, tá? E por conta disso, você adotar um modelo cascata nessa característica, você poderia estar dando um tiro no pé. Apesar de, teoricamente, no início do projeto, o que o cliente solicitou era um tanto quanto trivial, quando no final não foi, tá? A adoção do cascata poderia ser muito perigoso, tá? Por que muito perigoso? Já reafirmando aqui nesse contexto, o cliente não sabia muito bem o que ele queria. Então, ele entendia da necessidade, ele queria ter um melhor respaldo e queria estar presente na internet, mas perceba que o discurso dele no início e no final foi quase que completamente diferente. O que ele queria, na verdade, era um portal de e-commerce de forma completa e concorrente com grandes plataformas aí e portfólios aí no mercado, tá? Então, desse ponto de vista, a adoção do cascata, independente de qualquer coisa, poderia gerar riscos aí de forma considerável, principalmente pela característica do cascata, onde o cliente ele só tem acesso ao produto no final, lá na entrega, tá? Mas eu acabei considerando para quem colocou e que teve um poder de argumentação minimamente coerente, tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa foi a prova de vocês, tá bom? Foi isso que se espera para cada item desse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Do cenário que foi incorporado. Apesar de ter sido fictício, não é um cenário, infelizmente, que é utópico, tá? Então, ele de fato existe. E eu já tive experiência de fazer parte, não completamente, como é o exemplo aí da FiSite, mas parte daquilo. Então, e principalmente para quem não está no mercado e vai entrar no mercado, obviamente, posteriormente, vai ver que muitas empresas, elas não adotam, não, mas elas erram em várias formas parecidas com a FiSite aqui que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Só lembrando que o vídeo da FiSite não foi produzido por mim, eu coloquei os créditos lá no vídeo, foi uma empresa que eu pesquisei na internet, nem existe mais, e foi por isso que eu coloquei lá o vídeo diretamente no meu link lá, tá? Mas eu deixei o copyright lá. Enfim, tá certo? Então, esse link aqui leva a resposta de vocês, que é aqui, então você só vê lá o nome de vocês e consulta a resposta e consulta aqui o gabarito. Quem tiver alguma crítica em relação à correção, entre em contato, não tem problema, a gente conversa a respeito, tá? Mas, enfim, dá uma olhada no Gradebooks, na sua nota. Eu já também lancei no portal, tá bom? Então, verifique lá o portal se a nota de vocês está lá. Mas, basicamente, é isso. A prova, valendo 1.000 pontos, e o ED, 300 pontos extra. Então, a pontuação de vocês, na verdade, foi essa coluna aqui. Tá bom? É isso que representa aqui a nota de vocês. Então, por exemplo, Adriel ficou com 800, Ailton 300, Anderson 950 e por aí vai, tá bom? E aqui na nota oficial, já tem aqui, vocês já estão com a parcial 1 e a oficial 1 já datadas e com a nota. Beleza, galera? Qualquer dúvida ou sugestão, qualquer crítica, eu estou lá no Discord e você já sabe onde me encontrar, tá bom? O link para esse vídeo, você já sabe, vai estar disponível lá no Ava, assim como o link para o gabarito, tá? E para o Gradebook também.
Um abraço, tchau, tchau para todos vocês.